A Disney é uma das maiores e mais conhecidas empresas de entretenimento no mundo. Fundada por Walt Disney e Roy Disney em 1923, a empresa é famosa por criar e distribuir uma ampla variedade de conteúdo, incluindo filmes de animação, parques temáticos, programas de televisão, produtos de consumo e muito mais. Porém, o que você provavelmente não sabe é que, na verdade, muitas histórias que fizeram sucesso com a criançada nem deveriam ter sido contadas para elas. Neste vídeo, mergulharemos fundo nas histórias por trás dos contos de fadas criados pela Disney, revelaremos segredos e as verdades por trás das animações clássicas que encantaram gerações. Mas antes, pedimos que se inscreva em nosso canal. É de graça, não te custará nada, você ficará por dentro de todos os nossos conteúdos. Não esqueça de deixar o seu like para mostrar seu apoio. E, não menos importante, compartilhe com seus amigos e vamos espalhar essa magia. Agora que você já compartilhou, curtiu e se inscreveu, vamos ao vídeo. A história de Branca de Neve e os Sete Anões é mais conhecida por sua versão popularizada pela Disney em 1937, mas a história original tem raízes muito mais antigas. A versão mais famosa é baseada num conto de fadas alemão que foi compilado pelos irmãos Grimm no século XIX e publicado pela primeira vez em sua coleção Contos de Grimm. A versão dos irmãos Grimm é extremamente mais sombria do que a versão da Disney. No conto original, a rainha má é castigada por seus crimes, sendo obrigada a dançar com sapatos de ferro em brasa até a morte. Além disso, o príncipe acorda Branca de Neve deixando seu caixão cair, não com um beijo. A versão da Disney tornou-se a mais reconhecida e influente, mas é importante reconhecer a diversidade de interpretações que essa história icônica teve ao longo dos anos. A primeira versão de A Pequena Sereia foi escrita pelo autor dinamarquês Hans Christian Andersen e foi publicada pela primeira vez em 1837. A história é um conto de fadas que se tornou uma das obras mais conhecidas e amadas no mundo. A sereia protagonista na versão original não tem o nome Ariel, como é conhecida na adaptação da Disney. Ela é chamada de A Pequena Sereia. Um dos temas centrais da história é a busca da pequena sereia por uma alma imortal. Em contraste com os humanos, que possuem almas imortais, as sereias vivem vidas mais curtas e desaparecem após a morte, a menos que possam conquistar o amor de um humano. Na versão original, a pequena sereia faz um pacto com a bruxa do mar para ganhar pernas em troca de sua voz. Cada passo que ela der com as pernas será extremamente doloroso, e ela só poderá ganhar uma alma se conquistar o amor verdadeiro de um príncipe humano. A pequena sereia sofre em silêncio ao longo da história, incapaz de falar ou cantar, pois sua voz foi tomada pela bruxa do mar como parte do acordo. A versão original tem um final trágico. A pequena sereia não consegue conquistar o amor do príncipe, que se casa com outra pessoa e ela vira espuma e desaparece no mar. A história original explora temas como sacrifício, amor não correspondido e as consequências de desejos egoístas. Ela não tem o típico final feliz dos contos de fadas. A história de Pinóquio tem suas origens em um romance italiano intitulado As Aventuras de Pinóquio, escrito por Carlo Collodi, o pseudônimo de Carlo Lorenzini. A primeira versão do romance foi publicada em série na revista italiana Jornal para Crianças, entre 1881 e 1883. Posteriormente, em 1883, o romance foi publicado em formato de livro. A história original de Pinóquio é mais sombria e moralista. Pinóquio é frequentemente desobediente e toma decisões egoístas e irresponsáveis. Ele é frequentemente punido pelas consequências de suas ações. A história de Collodi apresenta personagens secundários mais sombrios e complexos, como o grilo falante, que é frequentemente ignorado e maltratado por Pinóquio, e o gato e a raposa, que enganam o protagonista. No final da história original, Pinóquio é enforcado por seu comportamento irresponsável, mas ele é ressuscitado como um menino de verdade devido às suas ações nobres e à sua transformação. A história de Collodi destina-se a ser uma fábula moral, ensinando lições sobre responsabilidade, honestidade e as consequências das ações. A versão da Disney, lançada em 1940, suavizou muito os elementos sombrios da história original e a tornou mais adequada para um público infantil. A primeira história escrita sobre o Corcunda de Notre Dame é o romance clássico Notre Dame de Paris, escrito pelo autor francês Victor Hugo. O livro foi publicado em 1831 e é amplamente considerado uma das obras literárias mais importantes do século XIX. A trama é uma mistura de romance, drama, tragédia e crítica social. Victor Hugo utiliza a Catedral de Notre Dame como um símbolo de Paris e da sociedade da época, explorando questões como preconceito, injustiça social e paixão obsessiva. O Corcunda de Notre Dame é uma narrativa sombria e trágica. No final, diferentemente da versão da Disney, Esmeralda é condenada à forca depois de ser injustamente acusada de bruxaria e homicídio. O Quasimodo tenta resgatá-la, mas não consegue evitar sua execução. Sua morte é uma das partes mais trágicas e comoventes da história. Por fim, o Quasimodo mata o juiz Claude Frollo e é encontrado morto ao lado do túmulo de Esmeralda, tendo escolhido ficar ao lado dela, mesmo após a sua morte, simbolizando lealdade e devoção. Publicada pela primeira vez em 1812, a versão de Cinderela escrita pelos irmãos Grimm é conhecida como Aschenputtel e faz parte do livro de contos de fadas dos irmãos Grimm. Nessa versão, ela também é uma jovem gentil virtuosa que é maltratada por sua madrasta e meia-irmãs após a morte de seu pai. Diferentemente da Disney, Cinderela recebe a ajuda mágica de uma árvore plantada no túmulo de sua mãe. Ela faz pedidos a essa árvore e os pássaros a ajudam a cumprir seus desejos. Na versão dos irmãos Grimm, em vez de um sapatinho de cristal, o objeto que Cinderela deixa para trás é um sapato de ouro.
Outra diferença da versão da Disney é que uma das irmãs cerra os dedos e o calcanhar para tentar enganar o príncipe. No final da história, as irmãs mais têm seus olhos picados por pássaros como punição por sua crueldade e pela tentativa de enganar o príncipe. A versão dos irmãos Green de Cinderela é mais pavorosa do que a versão da Disney, com ênfase nas punições para os personagens malvados. No entanto, assim como nas outras versões da história, ela celebra a virtude, a bondade e a recompensa da protagonista por sua gentileza e perseverança. A primeira versão de Peter Pan foi criada pelo autor escocês J. M. Barrie e apareceu pela primeira vez em 1904 em uma peça teatral intitulada Peter Pan ou O Menino que Não Queria Crescer, aparecendo novamente em sua novela Peter e Wendy, publicada em 1911. Na versão original, Peter Pan era um ser sobrenatural com obsessão pelo controle. Ele provocava seus interlocutores e eliminava seus inimigos de maneiras extremamente cruéis, o que seria impróprio para uma história infantil. Ele tratava os adultos como adversários naturais que deveriam ser eliminados. A origem do personagem é muito mais complexa e sombria do que a versão que conhecemos. Era muito mais obscura e perturbadora, muito diferente da animação que conhecemos da Disney. A história de Rapunzel é um conto de fadas clássico que tem origens antigas e várias versões ao longo dos séculos. A versão mais conhecida é a que foi popularizada pelos irmãos Grimm em seu livro de contos de fadas, publicado pela primeira vez em 1812. No entanto, a história de Rapunzel já existia em outras culturas antes da versão dos Grimm. A protagonista da história é uma bela jovem chamada Rapunzel, que tem longos cabelos dourados mágicos, mas é mantida prisioneira em uma torre alta e isolada na floresta, sem escadas ou portas. Ela foi trancada lá pela bruxa malvada que a criou desde a infância. Um dia, um príncipe passa pela torre e ouve Rapunzel cantando. Ele a visita secretamente várias vezes e finalmente Rapunzel lhe revela uma maneira de subir na torre usando seu cabelo. Quando Rapunzel e o príncipe planejam uma fuga, a bruxa descobre e corta os cabelos de Rapunzel. Quando o príncipe tenta visitá-la, ele é cegado por espinhos e vagueia por anos até encontrar Rapunzel novamente, que cuida dele até a sua visão ser restaurada. No final, a bruxa é cega por espinhos e morre ao cair da torre. Existe também uma versão de Rapunzel na qual ela fica grávida depois de uma visita do príncipe. Essa versão é mais explícita e mais sombria. No entanto, essa versão não é tão conhecida quanto a dos irmãos Grimm, faz parte das diversas variações da história que existem ao redor do mundo. A versão original da história de Mulan, intitulada A Balada de Mulan, tem suas raízes na literatura chinesa e remonta a dinastias antigas, como a dinastia Wei do Norte, 386 a 534 d.C. A história da Mulan é um conto folclórico que foi passado oralmente e registrado em diferentes versões ao longo dos séculos. A versão mais conhecida foi registrada na coletânea de poemas chineses Cancioneiros de Mulan, durante a dinastia Tang, de 618 a 907 d.C. O protagonista da história, chamada Hua Mulan, é uma jovem chinesa que toma a corajosa decisão de se disfarçar como homem e se alistar no exército em lugar de seu pai doente. O motivo principal para seu alistamento é o amor pela família e o desejo de proteger seu pai e sua pátria. Mulan serve no exército disfarçada de homem por 12 anos. Ela se destaca como um guerreiro habilidoso e leal ao imperador da China. Ninguém percebe sua verdadeira identidade. Após décadas de serviço e vitórias em batalhas, Mulan revela sua verdadeira identidade aos colegas soldados. Todos ficam surpresos e impressionados por sua bravura. Após a guerra, Mulan retorna para casa e conta para seus pais, que ficam igualmente impressionados e orgulhosos de sua filha. Sua coragem e determinação em servir no exército em nome de sua família e país a tornaram uma figura icônica na cultura chinesa até hoje. Esse foi o vídeo de hoje, as histórias originais que inspiraram os contos mágicos da Disney, desde a corajosa Mulan na China até a encantadora Cinderela que conquistou corações ao redor do mundo. Cada animação tem sua própria história, única e surpreendente. Esperamos que tenham se encantado com as origens e os segredos por trás de suas animações favoritas. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um grande like para nos mostrar seu apoio e apreço. Convidamos todos vocês a se inscreverem em nosso canal para não perderem nada, pois continuaremos trazendo conteúdos de seu interesse. Compartilhem esse vídeo com outras pessoas que também podem se apaixonar pelas histórias das princesas. Não hesitem. Agradecemos por fazerem parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo. Valeu!